Eu acredito que Jesus foi meu Salvador. Eu decidi que queria me tornar um pregador batista. Eu tentei converter meu amigo muçulmano para se tornar cristão. Então eu simplesmente li o que Jesus disse, e ele fala bem, o Pai é maior do que eu. Na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Tudo isso gritava, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. A Bíblia me ordenou a seguir o profeta Maomé. Quando cheguei em casa, eu disse, quero te contar uma coisa. Eu vou ser muçulmano, e o rosto dela foi de Farhad para Fukir. Assalamu alaikum. Irmão Khalil Mack, obrigado por aceitar o nosso convite em nossa jornada. Estamos muito felizes em tê-lo conosco. Quero começar. Quem é Khalil Mack? Se pode contar brevemente sobre sua vida? Meu nome é Khalil Mack. Sou de Dallas, Texas. Cresci em uma família cristã e queria me tornar um pastor batista. Enquanto estudava religiões comparadas, abracei o Islã em 1989. Então, há 34 anos, tornei-me um muçulmano orgulhoso. Também sou o fundador do Fundo Legal Muçulmano da América, que é uma instituição de caridade nacional nos Estados Unidos que ajuda muçulmanos com casos de imigração e questões civis e criminais. Como era sua vida em relação à fé? No que você acreditava? Eu era um cristão batista. Eu acreditava que Jesus era meu Salvador e tudo o que vem junto com isso. Então você veio de uma família religiosa? Como eram suas crenças? Sim, então, crescendo em uma família cristã, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu, todos íamos à igreja aos domingos e participávamos da escola bíblica de férias no verão. E uma vez, tivemos um pregador visitante que veio à nossa igreja e fez uma apresentação sobre o inferno. Foi uma produção em vídeo que eles passaram em uma tela grande para a gente assistir, e eles tinham reencenado pessoas, sabe, morrendo ou algo assim, e então anjos vinham e as levavam para o céu ou para o inferno, e mostravam para a gente o que acontecia no inferno. Então eu tinha uns 6, 7 anos, estava na 2ª ou 3ª série nessa época. E isso me assustou muito, então me tornei cristão naquela noite, e depois fui por toda a vizinhança convidando todas as crianças e famílias para virem no dia seguinte assistir de novo, né? Para fazer isso. Então foi algo muito emocionante. E aí, conforme fui crescendo, acabou virando só uma coisa de domingo. E quando fui para a faculdade, eu não pratiquei minha fé na faculdade. Minha mãe biológica morreu em um acidente de carro quando eu tinha 1 ano e meio, mas por causa da morte dela, houve um acordo de seguro que meu pai recebeu, e as crianças, eu incluso, recebemos um pagamento do seguro que ficou em uma anuidade, sabe, rendendo até eu completar 18 anos, e então esse dinheiro foi entregue para mim de uma vez só. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tinha dinheiro, eu tinha liberdade, mas, eu festejei muito na faculdade. Eu aproveitei meu tempo lá, mas quando chegou o último ano, o ano em que eu ia me formar, comecei a sentir que tudo que eu estava fazendo estava completamente fora dos trilhos e que eu tinha sido criado de uma forma melhor. Então eu decidi, sabe, foi meio que uma epifania de que eu precisava voltar para a minha herança religiosa. Ao mesmo tempo, decidi que queria ser um pastor batista, então terminei meu curso e planejei de acordo. Como começou sua jornada ao Islã? Pode nos levar? Bem, minha jornada rumo ao Islã começou no meu último ano da faculdade, quando decidi que queria me tornar um pastor batista. Decidi não largar a faculdade para ir ao seminário, mas sim terminar meu curso e depois ir para o seminário. Então eu tinha 1 ano para terminar. E por causa do meu entusiasmo, comecei a arrastar todos os meus amigos, colegas, todo mundo que eu encontrava para uma conversa religiosa, para que eu pudesse pensar em como praticar salvar pessoas, certo? A missão toda seria convertê-los ao cristianismo. Então, como eu me relacionaria com outras religiões e seria capaz de convencê-los sobre o cristianismo? Então, como forma de entretenimento, foi isso que eu fiz no meu último ano, simplesmente perguntava para as pessoas, no que você acredita e por quê? Ouvia. Fiz amizade com um muçulmano. Já feito amizade, nunca falado religião. Então agora eu perguntei para ele, no que você acredita? E ele disse, eu sou muçulmano. E lá nos anos 80, quando eu estava na faculdade, eu nem sabia. Pensava, isso é uma seita ou religião? Ele disse, eu sou muçulmano, me contou no que acredita.
E depois de alguns minutos, estou ouvindo, mas pensando comigo, você parece um cristão confuso. Não sei o que é islamismo ou muçulmano, mas você está bem perto. Você entendeu. Você está bem perto. Penso, salvarei alguém antes de ir para o seminário. Tentei converter meu amigo muçulmano cristão. E ele simplesmente gostava de falar sobre religião. Não, ele não conseguia se cansar disso, mas ele nunca debateu, ele nunca comparou. Estou tentando contar a ele sobre Jesus e o porquê disso, e ele está pensando em como eu sou boa e como é maravilhoso ter essa conversa. Mas quando a gente se despedia, na próxima vez que eu o via, ele me dava um folheto, um panfleto, algo assim, que era meio que um diálogo religioso comparativo sobre o tema que tínhamos discutido. E acabei recebendo vários panfletos. Um dos panfletos que recebi foi uma Bíblia e a Palavra de Deus, e era o Ahmadiyya apontando para a historicidade da Bíblia, e ele apenas fazendo a pergunta, esse livro é a Palavra de Deus? E ele faz a sua, sabe, análise no livro. O problema disso é que eu acreditava 100% que a Bíblia era verdadeira. Eu cresci lendo, estudando, participando da igreja, mas nunca tinha estudado a historicidade da Bíblia. Como é que a gente conseguiu esse livro, certo? Tem nomes em cada capítulo. Então eu só presumia que esses caras escreveram e juntaram tudo em um livro, né? Então são apenas pessoas do passado inspiradas por Deus para escrever o que foram inspiradas a escrever. Mas eu disse, e isso não vai servir para provar nada. Então eu preciso aprender sobre a historicidade da Bíblia para provar sua autoridade, seja para um cético ou para qualquer um. E eu disse, vou me dedicar a isso. Então, ao invés de me entreter agora com o que você acredita e por quê, eu mergulhei na historicidade da Bíblia para poder explicar isso para outra pessoa. Nesse processo, eu comecei com 100% de convicção, então comecei a aprender como temos a Bíblia. Quando você começa a olhar para isso, como sabemos que foi isso que Moisés disse, Jesus disse, os profetas disseram? Aí você olha para as cópias ou para os documentos históricos. Bem, para minha surpresa, do Novo Testamento, não existem manuscritos originais em aramaico, que era a língua da Palestina na época de Jesus. Não há documentos em hebraico, sendo que ele era judeu, e eles preservavam suas mensagens antes disso, tudo em hebraico. Então não temos nada em hebraico, nada em aramaico. Os únicos documentos que temos estão em grego, e depois em latim, e temos 10.000 cópias de cada um desses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mesmo assim, nenhuma cópia é idêntica à outra. Isso é algo em que você pode acreditar e explicar, mas na minha opinião não era uma prova muito forte. Alguns conseguem, no entanto, você aprende, quando continua estudando, que havia outros livros tão antigos quanto, aparentemente autênticos, que não foram incluídos na Bíblia. Na verdade, existe a Bíblia católica e a Bíblia protestante, que são diferentes. Em outras palavras, são 2000 anos de crença cristã, e ainda há autores na Bíblia que permanecem desconhecidos. E enquanto eu aprendia sobre a historicidade da Bíblia para poder convencer outros de sua autoridade, comecei a ter dúvidas, certo? Eu estava aprendendo o que não sabia e, ao sair da certeza, fui ficando mais cético quanto mais aprendia. Esse processo continuou até eu chegar a um ponto em que fiquei chateado porque isso não estava melhorando, só piorava. Quanto mais eu avançava, mais distante eu ficava. Numa mentalidade de retaliação, perguntei ao meu amigo muçulmano. Perguntei para ele, então, me fale sobre o Alcorão, certo? Qual é a historicidade dele? Então ele traz um livro que tem a Seara do Profeta, basicamente o contexto histórico do Alcorão. Bem simples. Como Tovar diz Etermite, precisamos do seu apoio. Somos uma organização de caridade que tem como objetivo espalhar a mensagem do Islã para todo mundo em 10 idiomas. Com o seu apoio, você pode ajudar pessoas a se converterem ao Islã, abandonarem os aras, começarem a orar, usarem hijab, aprenderem a ler o Alcorão, entre outras coisas, e garantir sua parte em todas essas boas ações. Doe para Tovar diz Eternite e não perca essa oportunidade de ouro. E eu pego isso e então estudo o que as fontes islâmicas dizem sobre o Alcorão, e foi muito rápido chegar à conclusão de que se trata de uma historicidade totalmente diferente. O Alcorão está em árabe. Está na língua do profeta. Pode ser datado da época do profeta.
Ele foi escrito e memorizado desde o tempo do profeta. Então, sua historicidade é muito simples, certo? Isso não faz com que uma palavra sequer seja verdadeira, mas faz com que seja autêntico. Então, como os dois livros eram tão diferentes e o Alcorão não tinha os mesmos problemas que a Bíblia, fiquei ainda mais incomodado. Eu pensei, sabe, isso não está ajudando. Eu esperava que todo mundo estivesse no mesmo barco e que eu pudesse seguir em frente. Mas não adiantou. Então, conforme eu lia mais panfletos de Deedat, um deles era Maomé na Bíblia. Era apenas um pequeno panfleto que dizia: Maomé está na Bíblia. Por que você não acredita nele? Eu penso, frequento igreja a vida inteira. Conversei com pessoas, ouvi pessoas, mas nunca ouvi o nome dele ser mencionado uma única vez. Nada de bom, nada de ruim. Ele nunca apareceu em nenhum tópico, nunca. Não o vejo em lugar nenhum nesta Bíblia, sabia? Então agora estou competindo com Deedat e seus livros. Ele me desafiou. Então, se você quiser que um cristão prove que Jesus é quem eles dizem que ele é, eles vão se referir ao Antigo Testamento, ele é mencionado aqui. Haverá um profeta que faz isso. Ele vem desta região. E ele se encaixa perfeitamente, certo? Então, como você pode rejeitar isso? Mas nunca diz Jesus no Antigo Testamento. Não há menção de Jesus pelo nome. E cada vez que eu comparava os dois, eu me via mais favorável à explicação do Deedat do que à explicação cristã. Na minha opinião, torna-se conclusivamente evidente que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre esse profeta. Ela menciona que um profeta virá de onde ele veio, o que ele fez, como. Tudo o que é relevante na vida do profeta está na Bíblia. Então eu achei isso, primeiro, muito perturbador, mas segundo, é como se, talvez eu seja um muçulmano confuso. Agora eu provavelmente tenho de 50 a 100 versículos na Bíblia que são muito, simplesmente claros, tem que ser o profeta Maomé. HMD em hebraico, que seria semelhante ao árabe, seria Ahmed. O Ahmed de todas as nações virá e ele fará. Você sabe, a casa dele será maior do que a anterior, que é a mudança de Jerusalém para Meca. Em Deuteronômio 32:1-3, diz que Deus veio do Sinai, brilhou desde Seir, que é a Palestina, e resplandeceu do Monte Parã, certo? Então, se Deus veio do Sinai, isso é uma referência direta a Moisés. Se ele brilhou desde Seir, o ministério de Jesus foi de 3 anos na Palestina. Muito claro a quem isso se refere. Quem brilhou do Monte Parã, certo? E ele veio com 10.000 santos com uma lei de fogo em suas mãos. Ok, quem pode ser? Bom, onde está Parã? Ok, você tem que. E as pessoas discutem sobre isso o tempo todo, mas está bem claro na Bíblia. Diz que quando Abraão levou Agar e seu filho, Ismael, e os deixou no deserto de Parã, ele se tornou um arqueiro, e então, Dada. Então onde fica Parã? Meca. De onde veio o profeta? Parã. Ele veio com 10.000 santos em um amor ardente? Sim. O Alcorão diz que eles conheciam Maomé melhor que, ou eles reconheceriam Muhammad mais facilmente do que seu próprio filho. É porque as revelações que foram transmitidas eram tão claras, tão concisas, tão perfeitas, que você teria que ser ignorante delas para rejeitá-lo. Então isso se tornou uma questão de, bem, ainda assim, Jesus é tão incrivelmente profundo no cristianismo. Quero dizer, ele é a religião. A religião é sobre ele e é direcionada através dele. Então, como cristão, você pensa, como posso abrir mão de Jesus e fazer qualquer outra coisa? Isso não faz sentido. Você não pode fazer isso. Então eu aprendi. Bem, outro livro que eu escrevi foi Jesus, um profeta do Islã, e eu pensava, não, ele não é. Ele é cristão, mas aí, quando você entende a visão dos muçulmanos, tipo, tudo que ele fez, nós concordamos, sabe, essa é a vida dele, seus milagres, seu nascimento, tudo está de acordo, mas nós não achamos que ele seja Deus. Então, ele é Deus ou não é Deus? Quando chegou nessa questão, foi tipo, bom, agora está muito claro. Essas duas religiões são quase idênticas, exceto pela salvação. Como se chega ao céu? É acreditar que Jesus é Deus e morreu pelos seus pecados, e que ele pagou o preço e você vai para o céu. Ou é muçulmano, onde a crença em um só Deus e o Taved é salvação. Então eu li o que Jesus disse,
E a Bíblia diz, o Pai é maior do que eu. Não faço nada. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, exceto o Pai. Então eu estou lendo Jesus e penso, parece que ele está negando isso repetidas vezes. Por que ele faria isso? Certo, porque isso estava acontecendo. Agora, a apologética é que ele não era o momento de se revelar. Perguntaram a ele, quem é você? Para que está aqui? Ele respondeu, profeta, e nada a ver com. Sabe, meu Pai, que ele nos ensinou a orar Pai Nosso. Na cruz, por que me abandonaste? Tudo isso apenas gritava, eu não sou Deus. Certo? E sem nenhuma apologética teológica, é direto. Não, não estou. Então pensei, ok. Acabei me convencendo de que a Bíblia me ordenou seguir o profeta Maomé, então fui a uma mesquita em Denton enquanto estava na escola e apareci. Agora, estou tendo toda essa epifania por dentro. Ninguém além de mim sabe o que passa na cabeça. Mas eu decidi que queria ser muçulmano. Nem fui falar com meu amigo para contar. Fui à mesquita em Denton. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Como você fez sua charrada? Então, estou na mesquita. Está trancada. Então eu simplesmente sentei na calçada pensando, sabe, o que eu vou fazer? Espero alguém chegar ou vou embora? Fiquei ali debatendo comigo mesmo. Não fiquei lá mais do que 5, 10 minutos no máximo. Um carro chega, certo? Aí eu pensei, que bom. Alguém chegou. A pessoa sai do carro, vem andando e pergunta, posso te ajudar? Eu disse assim. Eu estou aqui, quero me tornar muçulmano. Ele abre a porta e na hora da oração, me convida para entrar. Eles ficaram muito animados e começaram a perguntar, você sabe disso, sabe daquilo? E eu disse, eu não sei os pilares do Islã, nem os artigos da fé. Só sei que, pelo que entendi dessas duas religiões, elas são idênticas, exceto pela salvação ou a Trindade ou o Tawhid. Estou convencido de que o Tawhid é o certo, então estou aqui. Quero ser muçulmano. Depois de fazer minha charrada, eu fiz minha charrada. Eles me deixaram sair com um livro chamado Alá e Aram, uma versão em inglês desse livro. Então, essa é uma história interessante. Eu tinha minha atual esposa, com quem estou há 34 anos, na época da faculdade, e nós não éramos casados. Estávamos esperando eu me formar para casar, mas já namorávamos há 3 anos. Estávamos noivos, já tínhamos um casamento planejado. Eu estava fazendo toda essa pesquisa mental, sabe? Ela está achando que eu vou ser um pastor batista, mas eu decidi que quero ser muçulmano. Não converso com as pessoas, faço tudo internamente. Cheguei na mesquita, fiz a charrada e voltei para casa. Disse, quero te contar uma coisa. Ela perguntou, o quê? Vou ser muçulmano, fiz a charrada. E o rosto dela me olhou. Quero dizer, ela foi de animada para o quê? O que você fez? Eu disse, eu me tornei muçulmano. Ela disse, por que você faria? E ela começou a gritar e a ficar nervosa. E disse, eu não sei o que. De onde veio isso? Eu não vou. E começou a fazer uma lista de coisas que ela nunca iria fazer. Calma. Fica feliz por mim. Não ligo o que faz, certo? É por mim. Então ela se acalmou. Eu peguei aquele livro, o Alá o guiaram, certo? Então eu estava lendo e aprendi rapidamente que muçulmanos não lidam com riba, juros. Bem, eu me formei em finanças. Eu me especializei em taxas de juros, como ganhar dinheiro com dinheiro, e eu não vou mais ser pastor batista. Então eu pensei, ok, o que eu vou fazer? Então começo a procurar qualquer emprego que eu pudesse encontrar, e acabo sendo contratado como representante de vendas de uma transportadora, ligando para empresas e dizendo, use nossa transportadora para enviar seus produtos, certo? E, começando nisso só para ter uma renda, li um pouco mais no Alá e Aram e lá dizia, olha, muçulmanos não comem carne de porco. Eu fiquei tipo, Sabe, visão cristã que carne de porco era ruim. Jesus morreu, tudo ficou puro, agora você pode comer. Cresci comendo carne de porco. Bem, os muçulmanos ainda não comem carne de porco. Então fui até minha esposa e disse, ei, aprendi uma coisa. Ela respondeu, o quê? Eu disse, os muçulmanos não comem carne de porco. Então quando você for fazer o jantar ou qualquer coisa, não coloque para mim. Só deixa de fora. Ela ficou tipo, o que você está? Quero dizer, ela me olhou com aquele olhar triste e um pouco chateada. E aí, tipo, ela pensa que eu entrei mesmo para uma seita. E ela diz, eu não vou fazer isso. E ela começa a falar sobre o que ela não vai. Eu disse, não se preocupe com você.
Faça o que quiser, só me deixa ser feliz. Eu li algumas páginas depois e dizia: homens muçulmanos não usam ouro. Bem, eu já tinha escolhido uma aliança de ouro. Fui até ela e disse: Kay, podemos mudar essa aliança para prata? Ela tirou o anel de noivado, jogou-o do outro lado da sala e disse: eu não vou. Ela fica chateada, se acalma, eu nunca. E eu digo: ok, mas ela, milímetro, continua. Para encurtar a história, acabamos conseguindo. Consegui convencê-la a ir a uma mesquita e nos casarmos islamicamente. E eu fui à igreja e fizemos todo o casamento como que já tínhamos planejado. Então, 2 casamentos. Ela só me tolerava. Gostava de mim, mas achava estranho o que eu fazia. Conheci a comunidade muçulmana em Omaha e me acolheram. Me tratavam como estrela do rock. Ei, você é branco, muçulmano, nós te amamos. Fiquei feliz em descobrir que eles tinham uma biblioteca na mesquita com livros sobre religião comparada, vídeos de Davá, debates de cristãos com muçulmanos. Tinha coisa boa. Comecei a pegar emprestado, levar para casa, ler e contar para minha esposa: olha o que aprendi, olha o que aprendi. E ela ouvia e, depois de 5, 10 minutos, dizia: chega, não quero mais ouvir. Mas um dia eu chego em casa, e isso já depois de vários meses lendo, assistindo vídeos, fazendo coisas, eu todo animado, sou muçulmano, estou fazendo, e ela percebe algumas mudanças em mim, certo? Então isso não ameaça ela só está observando, e ela diz: quero conhecer outros muçulmanos. Fico: não sou bom o suficiente para você? Então, eu vou até a mesquita e digo: olha, minha esposa disse que quer conhecer outros muçulmanos. O que acham disso? Eles disseram: bem, irmão, nós temos uma alaca, certo? Várias famílias se reúnem na casa de alguém na sexta-feira, fazemos tafsir do Alcorão, conversamos um pouco, depois comemos, rezamos e vamos embora. Ele disse: por que você não a traz para a alaca? Assim podemos nos conhecer. Podemos conversar. Eu disse: ótimo. Então fomos para a primeira alaca e foi a primeira vez que ela viu mulheres, crianças e homens muçulmanos interagindo em um ambiente normal, e ela gostou. E eu fiquei pensando, isso era algo que ela não esperava. Eu não sei o que ela esperava, mas foi algo positivo para ela. Então a gente vai a 1 ou 2 dessas alacas seguidas, e na próxima vez que estamos indo, ela pergunta: será que eu posso rezar com vocês dessa vez? E eu pensando: ok. Você quer ser muçulmana? Não, eu não quero ser muçulmana. Mas toda vez que vocês param e se levantam para rezar, eu fico sentada, observando. Algo dentro de mim quer que eu participe. Eu gostaria de fazer parte disso. Seria legal. Então eu disse: claro, você pode simplesmente se juntar, é só, entrar na fila e acompanhar. Ela sabe o que dizer, imita movimentos, mas queria fazer parte da oração. Eu disse: ok. Depois de alacas, chego em casa e ela diz: acho que estou pronta. Pronta para quê? Para ser muçulmana. Mas eu não vou. Eu pensei: você quer ser muçulmana? Ela se torna muçulmana. Resumindo a história, tudo que ela disse que nunca faria, agora ela faz. Você pode nos contar o que sentiu quando fez sua charrada? Bom, vou te dizer, fazer a charrada foi só algo mecânico para mim. Mas imediatamente depois de me tornar muçulmano, você percebe algo que nunca tinha notado na vida antes. Então isso é uma paz, uma tranquilidade, um conforto. Allah diz que ele coloca amor em nosso coração. Chame do que quiser, você sente isso. E nem sabia que tinha esse tipo, entre eu e qualquer outra pessoa na minha vida. Sempre existe algum nível de barreira que você mantém e nem percebe direito, né? Quero dizer, eles são meus amigos, faço tudo com eles. Quando você se torna muçulmano e diz Salam Aleikum para um estranho ou encontra alguém que conhece, e aquele sentimento que você tem, você percebe que algo está faltando, e é justamente aquela barreira que você sempre teve e nem sabia que existia. E quando ela vai embora, você realmente sente que é uma conexão espiritual que não existia antes de se tornar muçulmano, e é uma sensação muito viciante. Qual foi a reação da sua família ou do seu círculo mais próximo à sua conversão ao Islã? Meus pais, a princípio, toleraram, parecendo felizes por mim ou algo assim, achando que era uma fase, que eu ia superar, né? É só algo pelo qual ele está passando. Ele é jovem, é meio bobo, ele vai seguir em frente. Então não houve atrito na nossa família. A família dela era um pouco mais reservada. O pai dela ficou tão chateado com ela que,
digamos, meio que a deserdou. Mas ela era casada, tinha eu, não precisava dele, sabe, pra nada. Mas aí veio a questão do pai. Então eles ficaram sem se falar por uns 10 anos. E o pai dela já era divorciado da mãe dela, então eles moravam separados. A mãe dela dizia, olha, se você está feliz, eu estou feliz. Mas a mãe dela ficava muito desconfortável de sair em público quando minha esposa começou a se cobrir. Então, quando ela estava se cobrindo e perguntava, bom, você pode tirar quando estiver comigo, né? Você não precisa. E ela ficava preocupada com o que os outros iam pensar dela. Mas isso foi um problema pequeno e, com o tempo, ela acabou se acostumando, e o pai dela não só aceitou, mas ficou amigo dela e, já idoso, foi morar com a gente. Nós cuidamos dele até ele falecer. O relacionamento deles terminou bem. No começo foi estranho, mas já ouvi histórias, então tive sorte. Tivemos sorte. E quanto ao profeta, Sallallahu Vassalam, o que mais te impressionou nele? O que você ama no profeta é que ele lidou com todas as questões que enfrentamos hoje, seja mídia, abuso, violência ou retórica, seja com a própria família ou com a própria comunidade. Nós temos super-heróis na tradição americana, certo? Todo super-herói que você puder imaginar. Bem, o motivo de existirem super-heróis é que as pessoas enxergam as limitações umas das outras, não é? E nenhum de nós tem essas qualidades de super-herói. Então, se pudéssemos consertar as coisas, teríamos um super-herói para intervir e colocar tudo no lugar. Bem, quando você entende que um homem no deserto recebeu uma revelação em uma época de extrema ignorância e violência em todos os aspectos que você possa imaginar, e como isso repercutiu de uma pessoa para o mundo inteiro em tão pouco tempo, esse super-herói de como provocar mudanças, através de si mesmo, de seus companheiros, de seus seguidores, é mais inspirador do que um personagem mítico ou fictício. Então você meio que substitui seus heróis por pessoas reais. Por fim, há alguém na plateia, entre aqueles que nos assistem, agora sentindo seu coração se aquecer para o Islã, mas com medo da reação dos parentes ou do seu círculo mais próximo. O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Posso ler minha resposta? Eu só pensei sobre isso por um instante, e eles não vão te ajudar no dia do juízo. Quando você estiver sozinho diante do seu Senhor ou do seu Criador, a fé é uma decisão pessoal que cada um precisa enfrentar. Você precisa responder: por que estou aqui? Para onde estou indo? O que devo fazer? Ninguém é responsável pela sua prestação de contas, nem vai participar do seu sucesso. Uma convicção forte na fé supera qualquer obstáculo, barreira ou reação. Quando você conecta sua mente e seu coração, encontrará uma paz inabalável, uma força inabalável. Então, se você está preocupado com a reação dos outros, não fique. Haja com sinceridade, convicção e confie que Deus estará com você em cada passo do caminho. Ele já está.